Parabéns a todos os palestrantes, principalmente ao meu grande amigo Roberto Vanderlei Nogueira, que é um ícone nacional aí. Começamos as primeiras discussões sobre a responsabilidade pública das calçadas já faz uns 6, 7 anos, né? Pois é. Temos trocado. Chegamos à mesma conclusão, né? E, graças a Deus, agora o nosso Ministério Público do Estado do Paraná já assumiu essa condição do caráter público e da responsabilidade de construção e manutenção dos passeios das prefeituras, quiçá a prefeitura lá de Recife acate essa decisão, né? O Ministério Público de lá, pelo menos, começa a incomodar um pouquinho a prefeitura local. Não é questão de incomodar a prefeitura, é realmente resgatar os direitos, né? É uma questão de resgate de direitos. A respeito da sua colocação, até foi bastante pertinente, que eu tenho batido bastante nessa tecla aqui no Paraná, da situação de colocar uma entrada pelos fundos ou lateral, né? Não sei se o senhor conhece o Fórum de São José dos Pinhais, não? O Fórum de São José dos Pinhais é uma escadaria na frente, aquele tipo assim greco-romano, né? Ascensão aos céus, ao Olimpo, né? E o acesso das pessoas com deficiência numa rampa lateral, com uma inclinação absurda, que deve dar em torno de 20% de inclinação, onde se uma pessoa com deficiência não tiver controle de tronco, corre o risco, inclusive, de sofrer um acidente com consequências graves, né? Então, acho que essa postura do não fizemos alguma coisa no lateral, nos fundos, está bom. Eu acho que não tem que ser aceito isso aí, sob hipótese nenhuma. Eu pleiteio e brigo pelo acesso frontal. Até esses dias eu vi uma imagem eu não me lembro como é que é o nome do lugar, mas o lugar onde é feito, laureado lá o prêmio Nobel, era um prédio antiquíssimo, já tem 200 anos de idade, e era uma escadaria, fizeram uma rampa para todos. É a questão do acesso universal, né? E a segunda questão, doutor Roberto, em relação ao BPC, ao benefício de prestação continuada, que as pessoas com deficiência e pessoas idosas que não têm como se manter, percebem, até o termo é bem adequado, né? Elas percebem um salário mínimo, vírgula, já seria pouco, né? Vírgula, desde que a renda per capita familiar não supere um quarto salário mínimo. Isso é absurdo. Eu convoco alguém aqui na plateia que consiga viver com 200 por mês. Tá? E por isso, e só finalizando, que o senhor até tocou na situação da inclusão das pessoas com deficiência auditiva, a questão do intérprete de Libras, uma situação que nós vivemos agora, a semana passada, no Ministério Público do Estado, tinha uma senhora que ela estava com perda de audição, ela tinha só um resíduo auditivo e não falava Libras, não entendia Libras, né? Então, nós ficamos numa situação bastante constrangedora, que a gente, quando ia falar com a plateia, não conseguia, tinha que falar também ao mesmo tempo para ela fazer a leitura labial, né? Então, eu acho que essa é uma postura também que a gente deve começar a tomar cuidado nesses eventos, principalmente de acessibilidade. Isso aconteceu comigo lá em Medellín, eu fui fazer uma palestra e tinha um grupo grande de surdos e tinha o tradutor da cabine. E ao meu lado estava a tradutora de signos, né? Aí eu convoquei os dois para ficarem ao meu lado, que daí quem tivesse a leitura labial, fazia a leitura labial, e quem não tivesse, entendesse esses sinais, olhava para os sinais. Então fazia uma situação, até o nosso amigo Cascais, não sei se está aqui ainda, tá? Que ele tem uma perda auditiva, tem um filho surdo, inclusive, e ele sempre pede, na hora de filmar os eventos, para que a pessoa, o intérprete, esteja sempre ao lado do orador, para que haja essa filmagem simultânea e também um entendimento simultâneo, tanto das pessoas que falam o português ou que falam o Libras, né? Então, que haja uma inclusão. E outra coisa também, a palavra inclusão, que eu acho que faltou naquele seu quadrinho, eu ainda acho que inclusão é uma situação que você está incluindo alguém que não pertence àquele meio. Eu ouvi numa palestra, não me lembro de quem, há um tempo atrás, o termo equiparação, que eu achei bem mais apropriado. Que daí, se você equiparar o ambiente, se você eliminar as deficiências do ambiente, eu acho que se você equiparar, você está proporcionando a todos a igualdade de condições, né? O termo equiparação, ele é mais propício à linguagem arquitetural, né? De engenharia, e inclusão tem um apelo mais social, mais político, né? Como convém à nova categoria de pessoa com deficiência. Eu acho que é por isso. Aliás, a inclusão não só se refere a pessoa com deficiência, não. Não, houve. Agora, aquele redutor foi alterado. Para um salário mínimo mesmo, mas só que sem aquela restrição de um quarto do salário mínimo. Mas mesmo assim ainda é muito pouco. Agora, só uma coisa que eu queria lhe dizer também. Com relação aos monumentos históricos e tombados, esse é um registro legal.
portanto, infraconstitucional. E o registro da inclusão é constitucional. Isso quer dizer que, no exame de proporcionalidade, o tombamento vai ter que ceder. Mas a Associação Brasileira de Norma Técnica tem normas para conserto arquitetural e adaptabilidade de monumentos históricos. Isso não tem normas técnicas para isso. No caso da escada, tem que botar um lift lateral. Nos Estados Unidos tem até escada que escamoteava, né? Não é? Viu aquilo? Boa tarde a todos. Muito interessante a fala de cada um dos senhores. Meu nome é Rui Piloto, sou médico e sou professor da Universidade Federal do Paraná. E, aproveitando o brilhantismo intelectual do Dr. Roberto, o senhor é muito ético, tem uma postura muito elegante. Hoje nós tivemos uma reunião no Colegiado de Medicina, do qual eu sou vice-coordenador. Há 10 anos atrás, uma moça perdeu a visão durante o curso e ela não conseguiu fazer o estágio da cirúrgica. E essa menina não recebeu o grau de médica. Hoje, professor, nós temos na nossa universidade a entrada dos alunos, o acesso dos alunos através da cota como deficiente. Eu faço parte da comissão que avalia se o aluno tem deficiência ou não para poder pleitear a vaga. Muito bem. Esse ano entrou um moço com ausência parcial do membro superior direito. E ele, muito inteligente, muito bem, entrou. E agora, no final do primeiro período, ele está questionando o seguinte: será que eu vou conseguir terminar o meu curso? Porque tem uma disciplina de técnica operatória, que o senhor bem sabe, que exige o indivíduo aprender a fazer algumas suturas, etc. Então, o grande impacto que eu vejo é o seguinte: primeiro, a universidade permitiu a entrada desse moço. Será que a universidade vai poder impedir ou restringir que esse médico tenha limitações na sua função como médico? Para tentar responder o senhor, eu apenas lembro que hoje já se fazem intervenções cirúrgicas à distância. À distância. Computador. Robótica. Né? Do outro lado do mundo, o camarada está suturando com apoios tecnológicos. Então, o que falta para incluir as pessoas é tecnologia assistiva, somente. Agora, eu não tenho capacidade de dizer qual a tecnologia assistiva que vai se ajustar àquele fim. Ele também pode ter um pendor para uma especialidade que não dependa de técnicas cirúrgicas, né, de instrumentação e tal. Enfim, mas isso é uma questão que só a ele cabe responder. E o meio onde ele atua, ajustar as condições de adaptabilidade, de modo a que ele realize-se a si mesmo em plenitude, empodere-se de modo que possa exercitar tudo o que vier à sua conveniência. Por exemplo, professor, nós temos um núcleo de apoio à pessoa com algum tipo de necessidade especial, né? Então, o NAPNE está se propondo a ver a possibilidade de colocar uma prótese. Sim. Bom, mas veja, quem é que me garante que essa prótese vai fazer com que ele tenha uma habilidade a qualquer um outro? Sem testar, não vai conseguir. Senhor? Sem testar, sem usar a mudança, não se vai conseguir isso. Tá. Agora, o que não pode entendi. é ficar, o sistema ficar acomodado. Tem que fazer alguma coisa. Mas a pergunta principal, inclusive de todos os membros do colegiado, foi essa: será que nós podemos restringir
a atividade médica dele, em decorrência dele ter essa limitação, a ausência parcial de um membro? Não pela razão da deficiência, mas pela razão de uma eventual limitação que o incapacite. Quer dizer, a capacitação é um conceito meio relativizado hoje em dia. Quer dizer, é preciso, o senhor não vai poder dizer, olha, você não vai poder fazer isso de jeito nenhum, porque isso seria discriminatório. Agora, o senhor vai ter que, como instituição, procurar aparelhar o meio de modo a adaptá-lo o máximo possível dentro da compreensão que hoje, do que há de disponibilidade técnica, recursos assistidos em geral, para acomodar esse interesse à cidadania dessa pessoa. Tantas outras atividades domésticas. Não, eu sei. Ele pode ser um belo de um psiquiatra ou qualquer coisa assim, um clínico, etc. Mas assim, eu acho que talvez fosse interessante uma consulta ao Conselho Federal de Medicina e levar o caso, porque restringir de alguma forma... Em função da deficiência é discriminatório. Exatamente. Agora, doutor Rui, Não, eu sei. Quem já imagina que uma pessoa sem braços possa pilotar avião? Dirigir automóvel. Tem pessoas que dirigem automóvel só com as pernas. Não é? Tudo é uma questão de... O gênero humano é adaptável. Então, claro, é preciso que esse gênero humano encontre no meio uma favorabilidade, um sentimento de favorabilidade, de impulsão, de encorajamento. Ele é médico, né? Eu queria só fazer um adendo, não desculpe interromper a outra próxima pergunta, mas aproveitando, o nosso promotor Penteado é médico, talvez ele possa responder até com uma força maior essa questão. Ali é uma questão de... Dr. Rui, sinceramente, eu acho que não seria nenhum caso de se preocupar com restrições, por diversas razões. E a principal delas seria de que a pessoa, o médico, quando é formado, ele vai praticar aquilo que ele tem mais vocação, que ele tem mais habilidade, etc. Então, até eu acho que é uma preocupação que... talvez até prejudica até o exercício da medicina em geral. Não quero entrar em detalhes, mas poderíamos supor, por exemplo, que se houvesse uma restrição e na mão desse profissional depois houvesse uma morte de um paciente e ele com a restrição se indagaria, e certamente, porque a prática forense é essa, o advogado, não, mas ele tem restrição, mesmo que não tivesse correlação. Quer dizer, até provar que o focinho de porco não é tomada, ia ser uma problemática desnecessária. E um custo geral, não estou falando de custo monetário apenas, mas um custo geral. Quer dizer, não seria uma preocupação. A questão é que se ele entrou, a inclusão, o equilíbrio, a harmonização das pessoas, ela deve ser da forma mais acolhedora possível, e que se perca tempo apenas para ir para frente, não para os lados, né? Essa é a nossa intenção. A minha proposta foi de fazer um currículo adaptado para ele. Sim. Quando ele chegar no 5º período, que tem técnica operatória, é uma questão de consenso. Exato, né? Por exemplo, cirurgia plástica é um curso teórico, não é prático. Exato. Então... Agora, desculpe aqui dizer, mas alunos, representantes dos alunos foram contra isso. Poxa. E dizer assim, se eu não gosto de técnica operatória, então eu não quero fazer técnica operatória e pronto. Entende? Como? Não, eu estou dizendo... Mas eu entendi. Me pareceu que o senhor teve um posicionamento muito ponderado, porque nessa situação é evidente que a ponderação vai ser a rainha das diretrizes, né? E não, sem dúvida... A minha maior angústia foi o seguinte, eu faço parte de um comitê de acesso do reconhecimento da deficiência para quem quer pleitear um curso. Né? E depois o moço não vai poder terminar, há de ter uma solução. Claro, quem tem muita experiência... O senhor sabe, um moço deficiente, me lembrei que o doutor Roberto falou, sem movimento de membros e braços, prestou exame para web design. Sabe como é que era a comunicação dele?
com a ponta do nariz em cima de um tablet. É. Você tem que aplaudir uma pessoa dessa, não é verdade? Professora Leomar. Desculpe, eu só vou pedir, eu vou pedir uma desculpa que eu tenho. Não, é sobre esse assunto que você está falando. Como o doutor José Américo sabe, eu dirijo o Núcleo de Inclusão da Uninter, sou muito amiga da Laura Sereta, que é da Federal, e eu vejo esse caso da seguinte forma, muito claramente. É uma questão de necessidade de adaptação curricular. Simplesmente isso, porque o fato dele não ter esse movimento necessário para a cirurgia não vai impedi-lo de ser um cirurgião, de ser um médico na sua totalidade. Ele apenas não vai poder exercer um determinado tipo de trabalho. Então, ele pode ser médico mediante uma adaptação curricular que é perfeitamente orientada pelo MEC. O MEC nos dá esse direito de fazer adaptações curriculares. Então, devido a uma limitação física ou fisiológica que esse aluno tenha, ou motora, ele não irá fazer aquela determinada disciplina ou não fará a parte prática. Eu posso citar um exemplo, que não é um exemplo muito bom, mas dá para a gente comparar um pouquinho. Nós temos uma aluna cega que faz jornalismo. E no curso de jornalismo tem a disciplina fotografia. Então, o professor ensina fotografia de uma forma para os alunos videntes e para a aluna cega foi feita uma adaptação curricular em que ela aprende a parte teórica de fotografia, a história da fotografia e tal. Então, é uma adaptação curricular que é possível em qualquer curso. Agora, está previsto, o MEC apoia, os alunos se colocarem contra e reivindicarem, isso é comum. Aluno é aluno e faz isso em qualquer instituição. Mas nós temos que ser firmes e mostrarmos que as pessoas com deficiência têm direitos e que esses direitos têm que ser respeitados. Porque, senão, eles querem tudo. O surdo tem direito à prova em Libras, eles dizem, então eu também quero prova oral. Entendeu? Eles já aproveitam para fazer essa comparação. Então, eu acredito que seja por aí, a minha opinião. Só completando esse assunto, se o médico já for formado, experiente, e sofrer um acidente e perder um braço, ele vai ficar impedido de exercer a medicina? Está aqui, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Na avaliação da deficiência, quando necessária, então, a equipe do senhor, doutor Rui, vai avaliar se há ou não necessidade dessa avaliação biopsicossocial. Tem que mandar para avaliação multiprofissional mesmo. Realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar, pela CIF, né? Como garantir que ele concluirá o curso? Nenhum aluno a gente pode garantir. Então, se ele foi aprovado no vestibular, ele tem o direito de fazer o curso. Nenhuma deficiência pode legalmente impedi-lo de cursar. As necessidades especiais educacionais que acontecerem têm que ser resolvidas mediante a tecnologia assistiva, adaptações, flexibilizações, ajustes, adaptações, e a adaptação curricular. O MEC dá oportunidade a fazermos todas as adaptações curriculares, de pequeno a grande porte. E se me permitirem apenas, o nosso arquiteto, com relação ao que foi questionado... Não, só completando esse assunto, eu fiz concurso para a prefeitura em 92 e quiseram me impedir de entrar na prefeitura, porque eu tinha uma limitação articular proveniente de um acidente. Tá? Então, é a mesma pergunta que eu fiz naquela hora. Será que, depois de formado, então, o médico perder o braço, ele vai ser impedido de exercer a medicina? Certamente que não. Eu, em situações em que eu tive falando, professor Rui, particularmente sobre direito penal médico em outras instituições, eu sempre me preocupei a levar a seguinte a questão, aquilo que se coloca como limitação ao médico para exercer a medicina é muito complicado. Porque na medicina você tem que resolver um problema, você tem que atuar. Então, qualquer limitação teórica, estou dizendo a teórica, normativa, etc., ela tem que ser muito cuidadosa, porque pode suscitar psiquicamente uma restrição que o médico
que ele retire uma possibilidade depois de atender em situações até de emergência. Mas isso é outra história. E acontece que há situações em que ele, já tendo o título de médico, o CRM, etc., e ele perdendo uma parte do corpo que fez falta, inclusive para a especialidade que ele esteja atuando, ele pode migrar para outra especialidade, se não for de adaptação física, como no caso do cirurgião que perde o polegar da mão que segura o bisturi e tem recolocado ali um hálux implantado e com sucesso. Isso é um caso que pode fazer, ou eventualmente a mesma se ele conseguir. Quanto à tecnologia assistiva, cirurgias por a distância, etc., isso é uma tecnologia que está por vir ainda, precisamos ter essa coerência. Mas, hoje em dia, Dr. Rui, até é interessante, a própria evolução da medicina hoje nos reserva um raciocínio que poderíamos levar ao colegiado, porque aquele médico que antes era formado para fazer de tudo que acontecesse, desde uma lesão ocular até uma cirurgia que precisasse colocar uma prótese ortopédica, que era assim de 50, da década de 50, 60, até de 70, eu conheço médicos assim. Aquela formação hoje é uma formação diferenciada, clássica, que às vezes influencia ou contamina, né, entre aspas, a cabeça dos profissionais hoje que fazem essa seleção. Mas hoje a medicina ela é quase que o próprio direito mesmo, é impossível você conhecer tudo sobre direito, é absolutamente impossível se falar, por exemplo, amplamente em direito penal e depois amplamente em outra parte do direito. E a medicina, quanto mais ainda, não é? Então, me parece assim que isso também poderia, isso é uma questão interessante e fico feliz no senhor ter trazido um posicionamento tão coerente assim. Parabéns. Valeu o dia para mim. A minha preocupação é a seguinte, olha, o conceito de eficiência, ele é um conceito em permanente construção. Não se pode estabelecer preconceito de algum em relação à sua configuração. Então, nesse sentido, nós não podemos levar para essa definição as nossas próprias impressões sobre isso, sobre esse fenômeno. De modo que a minha preocupação é que essa abordagem seja uma abordagem construtivista e, de modo algum, tuteladora da pessoa. A pretexto de facilitar as coisas para a medicina, para ele, para tal, a gente não pode tutelá-lo. A pessoa com deficiência tem que ser empoderada, tem que ter autonomia, autodeterminação. Isso tem que ser reconhecido. Agora, o que é que a comissão faz? Encaminhar para a comissão poliprofissional para avaliar as condições dentro dos recursos disponíveis, no momento, no lugar, para ver o que é que ele pode ou não fazer. Agora, isso não pode ser um efeito fechado, uma concepção fechada. Tá certo? Ele é que não se pode fazer nada sem ouvi-lo. Ele é quem vai dizer, você está em condições de fazer isso? Não é? Nada de nós sem nós. Temos mais uma pergunta ali no fundo, por gentileza. Sim. Eu sou Casimiro, engenheiro civil, represento o CREA Minas, e sou inspetor do CREA. E na minha cidade de Ribeirão das Neves, da Minas Gerais, aconteceu um fato que veio em encontro dessa palestra. Eu queria parabenizar todos os palestrantes, mas em especial o doutor José Américo, porque a fala dele veio em encontro da minha necessidade. Quando o senhor falou, doutor, que a lei remete ao proprietário a responsabilidade pela calçada. A maioria dos códigos de obras dos municípios consta isso. E aconteceu lá conosco que a gente pôde abordar um cidadão que estava fazendo um passeio, eu tinha que atender as normas e simplesmente falou, não vou atender, não vou fazer. Qual que é a minha pergunta? A prefeitura pode fazer um convênio com a promotoria e enviando a ela uma cópia da notificação e exigir que o cidadão cumpra essa acessibilidade? Observação. A pessoa tem condições financeiras para fazer isso, tem dinheiro e fez, mas queria fazer do jeito dele. A promotoria pode ajudar o município? De que forma? Pode sim. E os mecanismos que se sugerem que sejam adotados sejam mecanismos extrajudiciais, particularmente, por diversas razões, inclusive
a de custos em geral, a que eu sempre me refiro, a um desgaste que não há necessidade do direito. E a intervenção, às vezes, do Ministério Público pode ser útil nesse caso. A gente, se tivesse hipótese semelhante, certamente a gente tentaria contribuir, e tentaria contribuir com a conscientização do particular, se fosse o caso, né? Sem entrar no detalhamento dessa complexidade. Na verdade, é uma complexidade de assunto, né? Responsabilidades por calçada e por acessibilidade, que eu acho extremamente interessante. Eu acho que sim, de fato, o Ministério Público seria útil e haveria de se fazer e, ao final das contas, exigir essa padronização. Tá bem? Se, de fato, isso seria interessante. Muito obrigado. Doutora Leomar, por favor. Leomar, acho que não está ligado, está? Tá? Completando essa questão do aluno que tem deficiência, eu penso que existem os órgãos fiscalizadores dos exercícios das profissões, a eles compete, depois do aluno graduado, saber se ele é capaz ou não do exercício profissional. Isso não cabe à instituição de ensino. Dizer que uma deficiência é incompatível com um curso, né? Dizer que a pessoa, por ter uma deficiência, não é compatível a ela fazer aquele curso, é impossível. E, então, nós temos que analisar dentro de uma questão muito de bom senso, né? Porque senão é o caso do Dr. Ricardo Tadeu, que foi considerado incapacitado para ser juiz, porque a cegueira era incompatível à função de juiz. Exatamente, está provando o contrário. O único caso em que nós não damos assim mais flexibilidade é em casos de, por exemplo, o aluno, por questões psicológicas, psiquiátricas, ele não pode fazer estágio e ele faz um curso de licenciatura. Então, o curso de licenciatura só é concluído com o estágio realizado. Então, se esse aluno é incapaz de efetuar o estágio, ele também não poderá exercer a sua profissão, que é de professor, né? Então, se o estágio ele consegue, então, nesse caso, não se abre mão do estágio, mas não se pode impedir o aluno de cursar, em nenhuma situação. E se o aluno entra na justiça, com certeza ele ganha. Uma situação ainda mais grave foi o advento do processo judicial eletrônico. A Convenção estabelece o direito ao acesso à justiça e os tribunais brasileiros, por uma razão popular, de política interna, corporativa, ou de interesse, sei lá o quê, simplesmente introduziu um sistema que cego não lê. A plataforma imagética, o cego não lê, nem há ferramenta no sistema que garanta essa leitura em três dimensões. E nem os tribunais e as varas colocam mesa de afirmação, como acontece nos juizados especiais. Então, na realidade, nesse caso, o que houve foi uma cassação da cidadania e do registro profissional de inúmeros advogados cegos no Brasil. Porque quem inventou isso não pensou nos outros, pensou neles. E depois que se pilhou a torpeza desse sistema, eles assumiram a soberba de não querer reverter por causa dos investimentos que foram feitos. É isso que se passa nesse país. Né? O microfone está sendo gravado. Só para você ter uma ideia dos dramas que a gente vive todos os dias. Débora Prates, lembra? Advogada cega do Rio de Janeiro, uma inclusivista de primeira linha, minha amiga. Quando aconteceu o PJE, ela entrou com um pedido lá no Conselho Nacional de Justiça, na época do ministro Joaquim Barbosa. Um cidadão que sofreu preconceito a vida inteira pelo fato de ser negro. E ela pediu o direito de continuar advogando em papel, porque ela não tinha como ferramenta de adaptação para ler os conteúdos. Quer dizer, o cego é condenado, não sabe por quê, é kafkiano a coisa. É kafkiano, tá? Não tem acessibilidade visual, comunicacional. E aí, sabe o que foi que o Joaquim fez? Indiferiu por não se tratar de uma matéria de urgência, e depois ela foi lá e ele disse a ela, alto e bom som, se a senhora quiser mesmo
advogar, a senhora peça ajuda a alguém. Foi a resposta que ele deu. Depois ela entrou com outro mandado de segurança, caiu para o Lewandowski, que ele estava fora, aí ele deu. Ela ainda hoje despacha em papel, é excepcionalmente escorado por esse mandado de segurança. Mas como é que se pode admitir que uma pessoa que sofreu preconceitos horrorosos possa praticar outro preconceito pior ainda, com relação a outras pessoas? Então. Gabriel Legger, por favor. Boa tarde. Eu vou me contrapor um pouco a uma posição da mesa, mas eu continuo fiel com o meu objetivo central, né? De fazer com que a Constituição seja cumprida, que a Convenção da ONU seja cumprida e que a gente consiga entender que todas as leis municipais que tratam de calçadas impondo ao proprietário do terreno contíguo são inconstitucionais. Repito o que falei pela manhã, artigo 23 da Constituição, é obrigação da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios manter os bens públicos. Repito, um passeio, uma calçada, ela faz parte da rua, conforme a norma do Detran, conforme o registro de imóveis. Se você tem um loteamento e você vai lotear aquela área de 10 mil metros em 5 lotes de 1.000 metros, o resto você tem que dar para a prefeitura, averbar isso no registro de imóveis, o imóvel está registrado em nome da prefeitura. Portanto, se a calçada está mal feita, notifique seu prefeito para corrigi-la. A Lei Brasileira de Inclusão traz muito claro isso, a diferença entre calçadas e passeio. Eu tenho no Código de Postura de 53 do município, calçada é a área coberta do terreno na área interna e passeio é a área coberta, destinada à circulação das pessoas, nos logradouros públicos. Logradouros públicos são de responsabilidade do órgão, do ente federativo que tem a gestão daquela área. Se é do município, se é uma estrada rural, se é uma estrada estadual, se é uma rodovia, né? Cada um, então se for uma rodovia, a responsabilidade é da União, se for uma rodovia estadual, a responsabilidade é do Estado, se for uma rua municipal, a responsabilidade é do município. Então, eu continuo insistindo nessa tese. O Brasil, como signatário da Convenção da ONU, se obrigou a fazer as rodadas, né, das oitivas da população em relação à questão dos direitos da pessoa com deficiência. Foram feitas as convenções municipais, as convenções estaduais e a convenção nacional. Na terceira convenção nacional, um pouco antes, enquanto estava a Lei Brasileira de Inclusão em debate, nós propugnamos, foi aprovado lá, que nós teríamos que pugnar pela revogação das leis que impõem ao particular fazer calçadas. Isso foi absorvido, de certa maneira, no texto, na Lei Brasileira de Inclusão, né, onde se fala, se alterou o Estatuto das Cidades, para deixar muito claro que a responsabilidade da execução das calçadas é do poder público, e não do particular proprietário de área contígua, né. Eu vou te pedir, por exemplo, na rua 15 de novembro, em que não tenho a circulação de veículos, até onde vai a responsabilidade até o eixo da rua, em frente à Praça Tiradentes, até onde vai a responsabilidade do proprietário, até a igreja, né? Então, veja, nós temos várias situações que nós precisamos corrigir. Me preocupa, num seminário metropolitano de acessibilidade, com as autoridades municipais aqui presentes, falando de um decreto que vai impor ao particular. É um decreto que está absolutamente desconforme à regra constitucional, desconforme à Lei Brasileira de Inclusão e desconforme o Estatuto das Cidades. Então, se nós não mudarmos a atitude, se nós, operadores do direito, se nós, gestores públicos, se nós, ligados ao tema da acessibilidade, não conseguirmos mudar os nossos conceitos e querer fazer tudo igual, eu vou repetir a mesma frase que eu falei de manhã. Daqui 30 anos vamos estar falando a mesma coisa.
Se nós não mudarmos a atitude, nós não olharmos a situação de uma forma diferente, né, nós vamos continuar a ter os mesmos problemas. Então, as calçadas, elas precisam ser cuidadas, sim, mas precisam ser cuidadas pelo gestor público. O que é possível é fazer convênios, fazer algum dentro da lei do Estatuto das Cidades e do Estatuto das Metrópoles. Nós temos a possibilidade de operações consorciadas, nós temos possibilidade de parcerias com a administração. Então, se eu tenho um shopping que vai se instalar, eu posso conceber que esse shopping, ou uma universidade, como é o caso o exemplo que nós tivemos, uma faculdade, ela vai cuidar do seu entorno pela responsabilidade social, não por obrigação, porque ela quer prestar um bom serviço ao seu público-alvo. Então, aquela entidade que vai criar um prédio privado, mas com função pública, ela assume a gestão de uma área pública para bem servir a população. Isso é diferente da obrigação de cuidar da calçada. A obrigação de cuidar da calçada é do poder público, né? A lei local estabelece a obrigação do proprietário da casa para fazer a calçada? Sim. Então, não, mas o que há é um laissez-faire, né? O que há é um costume. E a pessoa pega e assimila como legal, mas não é. Historicamente, isso vem desde a lei do parcelamento, vem do início do século, das leis que tratavam do parcelamento do uso do solo, em que o particular, ao parcelar a sua gleba, ele tinha obrigações de assumir a instalação de alguns equipamentos municipais. E a partir daí, nós temos a nossa lei de 53, que vem trazendo essa responsabilidade. Mas a partir do ordenamento constitucional hoje vigente, todas essas leis anteriores, elas são não recepcionados pelo ordenamento constitucional, notadamente a partir da emenda constitucional 45, que estabelece e atribui às convenções de direitos humanos status de regra constitucional. Então, a partir da emenda constitucional 45, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 5º, nós não temos mais como dar legitimidade a essas leis municipais. O que nós temos é que, ou por bem, revogá-las, ou questioná-las na justiça. Isso é uma coisa muito maluca, Gabriel, porque se o camarada tem a consciência de que a calçada ele vai passar um muro ali. Acabou. Que doidice é essa? Só... É a rua e o muro. Gosta de falar, mas não sabe usar o microfone, engraçado, né? Pois é. Plantar uma árvore na praça, se ele quiser plantar uma árvore na praça, a prefeitura deixar de plantar. Agora, então, se o particular quiser fazer a calçada e é válido, dentro de uma determinada norma. Agora, nós não temos a liberdade de interferir no espaço público. Nós não podemos interferir. Se eu quiser plantar um pinheiro no meio da Praça Zacarias, por mais que seja uma árvore preservada aqui no estado do Paraná, eu vou responder, porque você não pode interferir numa praça pública plantando o que você quiser, né? Eu também não posso plantar qualquer árvore na frente da minha calçada, não posso tirar o ponto de ônibus que está na frente do meu ponto, né? Então, nós precisamos ter consciência desse fato. Eu sei que nós estamos aqui no encerramento, a gente está passando além do horário, mas eu preciso deixar claro, nós precisamos ter um novo olhar para essa questão e reconhecer que as legislações municipais, elas são impróprias. Gabriel, a gente corrobora com o seu ponto de vista, inclusive a promotora, né, do Ministério Público fez um evento sobre isso. Eu acho que até isso pode ser uma orientação de uma carta, como resultado desse evento. Mas eu estou totalmente a favor, né, do seu posicionamento e não podemos deixar continuar, né, esse erro.
Vou deixar para a última fala, pergunta do Antônio Borges, que a gente está já no final, e daí um rápido encerramento também com o Cascais. Bem, alô? Eu queria até aproveitar, já que você falou no Cascais, e relembrar, recentemente, quando convidamos o prefeito Rafael Greca para vir nesse evento, ele gostaria de estar presente, mas devido aos últimos acontecimentos não pôde vir. Faz 20 anos, este ano, que eu apresentei uma proposta criando o Plano Comunitário de Construção e Reconstrução de Passeios. Essa lei já existe, foi aprovada na Câmara, foi sancionada pelo prefeito, mas infelizmente é aquela história, falta vontade política para colocar um instrumento a favor da população. E hoje, agora, o prefeito Rafael Greca me disse que tem essa intenção de fazer parceria, criar o plano comunitário de calçadas, como existe em Curitiba o plano comunitário do Antipó, né? Então é uma parceria, se 70% da população de uma determinada rua quiser reformar a sua calçada, ou quiser fazer calçada, porque temos aqui um problema de muitas ruas sem calçadas também, a prefeitura executa e depois cobra parceladamente aí dos moradores. Eu acho que é uma solução, porque se a prefeitura assumir sozinha, evidentemente não existe comida grátis, né? Vamos ter que aumentar impostos para fazer esse trabalho. E a demanda aqui por calçadas em Curitiba é enorme, né? São quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros aí que faltam de calçadas na cidade. Então, acho que o melhor caminho é a parceria e você vai fazendo as rotas acessíveis aí ao longo do tempo. Importante, eu acho que foi colocado hoje de manhã pelo Gabriel Legré, fazer um plano para 30, 40 anos, né? E que se siga aí nas próximas gestões esse objetivo. Inclusive, eu queria dizer que é esquecido, Cascais. isso, eu fui presidente da Copel, posso falar com tranquilidade, é que as calçadas são faixas de servidão. As concessionárias fazem trabalhos, uma independente da outra, não são coordenadas, não otimizam seus serviços. Quer dizer, a prefeitura deveria ter uma presença enérgica na coordenação das concessionárias, e elas, inclusive, ganham muito dinheiro com isso. Eu me lembro bem, na época, falando até com o engenheiro Claude Loventhal, que bolou a ideia dessa linha de 69 kV urbana, Cascais, a Copel lucrou muito com isso, porque com isso não precisamos de faixas de servidão. Se vai fazer uma linha no meio do mato, tem que indenizar o proprietário, tem uma série de coisas. Nas cidades, a Copel, Sanepar, todas as concessionárias, todas, inclusive a prefeitura, né, com água, esgoto e tudo mais, usam as calçadas. E o proprietário, coitado, que não entende de engenharia, não entende de arquitetura, não entende de peso de caminhão e outras coisas, tem que estar refazendo a sua própria calçada. Coitado. O próprio, como CREA, a gente concorda com o posicionamento de que a competência é do Estado, do município, do governo. Mas o custeio já é uma outra questão, né? Então, não vejo problema da prefeitura fazer, eu acho que deve fazer mesmo, e depois avaliar qual é a forma, né, de financiar, né, de ter o capital, né, daquela execução. E certamente vai padronizar, vai ter mais qualidade, né, vai ser muito mais rápido e até mais barato, né, o custo do que cada um fizer a sua parte. Eu vou passar, então, uma fala rápida para encerramento de cada palestrante, tá? Já estamos encerrando. A solução óptima para o problema das calçadas, Brasil afora, está regulado na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Artigo 145, inciso 3 da Constituição, que estabelece a contribuição de melhoria como agregação de valor imobiliário em decorrência de obras públicas.
na área da afetação do imóvel, artigo 82 do Código Tributário Nacional, e o Decreto-Lei 195, de 24 de fevereiro de 67, que dispõe sobre a contribuição de melhoria, espécie de tributo cujo fato gerador é o acréscimo do valor do imóvel beneficiado direta ou indiretamente por obras públicas na localidade em que é situado, sendo o custo da obra sua base legal de cálculo a ser rateado pelos beneficiários atuais ou iminentes. Os contribuintes. Acabou. Qual é o problema? Promotor. É fazer Tá. cobrança. Eu só não sei qual é o momento da cobrança, se é antes ou depois. Tá bom. Tem que definir o valor, né? A lei manda fazer esse edital, né? Doutor Roberto, a gente pede, então, uma última palavra, né, sua sobre o evento, sobre alguma consideração final, por Não, gentileza. eu só tenho, eu mesmo, alô, com um pedido formal de desculpas pelas intemperanças ou impropriedades que eu possa ter falado, mas eu só tenho uma palavra a dizer, obrigado, porque vir aqui é sempre muito enriquecedor para mim e muito acalentador para o meu coração, porque eu tenho amigos muito queridos mesmo, integrados no ideal comum da inclusão, isso que é uma razão de meu viver de uns tempos para cá. Então, amigos que eu considero como família, Borges, Gabriel, professor Rui Piloto, né? E são pessoas que sinalizam para um futuro de decência, de igualdade, de justificação e de felicidade para todos. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Roberto. Últimas palavras, doutor Márcio. Então, em nome da Pastoral da Pessoa Idosa, de Dom Peruso, da Irmã Terezinha, agradecer ao convite, agradecer essa oportunidade e acreditar que a acessibilidade é a humanização de nossas cidades, né? Então, as cidades, elas são para as pessoas, elas são para que todos possam conviver, partilhar, e nós, nesse trabalho junto aos idosos, né, trabalhamos, militamos também por isso, e agradecemos realmente essa oportunidade e ficamos muito felizes em ver que tantas pessoas estão também militando e trabalhando por esta causa do acesso a todos. Obrigado, doutor Márcio. Por gentileza, doutor José Américo. Eu gostaria de agradecer aqui o convite que me foi feito. Eu aceitei com muito custo por um motivo familiar, mas eu vim porque vocês merecem, né? Eu não queria estar muito longe por muito tempo dos senhores e da causa nobre. E preciso dizer aqui que não se assustem às vezes com algumas apresentações de questões que ocorrem na prática forense, porque isso é verdade. E gera até confusão, inclusive, por pessoas que são muito ilustradas. Então, quando você fala caso bom para tese boa, eu jamais estaria dizendo que a questão da pessoa com deficiência do idoso jamais estaria sem qualquer valor. Não é isso. Essa confusão o senhor fez. Mas por bons motivos. Isso tudo porque todos aqui, nós defendemos a mesma causa. Mas o que eu justamente falei agora há pouco aqui, foi comprovado no decorrer até do tempo que nós estamos terminando aqui, quão difícil é verificar detalhamentos da acessibilidade, do direito da pessoa com deficiência. Nós pegamos uma partícula, que é a questão da acessibilidade. O problema da calçada é uma partícula menor ainda. O nosso colega do Ministério Público de Contas trouxe uns conhecimentos tão importantes, repisou. O nosso moderador, como engenheiro, já reafirmou em posicionamentos importantes. Então, digo que, como promotor de justiça, eu vejo, às vezes, o que o médico vê no paciente que está sendo operado. Depois da cirurgia plástica, ele vai ficar bonito, mas sangrando ali, você vendo, tendo que decidir o que se faz, o que não faz, é difícil, é muito difícil, e às vezes a gente não consegue exatamente, a gente fica tenso porque a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente queria, aquele direito ideal que nós queremos, né? Então, com críticas científicas, o Ministério Público tem suas deficiências, e o Judiciário também tem, porque às vezes você tem um juiz bom do teu lado, que vai para frente, uma ação civil pública, a tese é boa, vai para frente, mas chega num colegiado,
como inclusive o senhor mesmo mostrou quando falou sobre essas situações, do caso bom e tese boa, daí acolheram aquela tese. O senhor mesmo criticou uma tese do Tribunal do Trabalho. Era isso que eu estava dizendo. Vejam bem. Então, agora fica às claras agora, e isso fica muito claro, que quando se opera um paciente, você está vendo vermelho que é a povidine, que é o desinfetante, que é o sangue, o negócio é feio. Quando você... Eu vou dar um exemplo aqui que às vezes choca as pessoas. Faça uma osteossíntese cirúrgica. Você tem que furar osso, furar com furadeira, às vezes, para você recompor. Ninguém gosta de ver isso aí. Mas você depois tem um paciente que caminha bem, que recuperou a função, etc. Então, essa parte é uma parte que a gente tem que ter consciência de que isso existe, né? E que nós estamos num Brasil em que os tribunais também podem, e o Ministério Público também, às vezes, tem pensamentos que estão influenciados ou contaminados positivo ou negativamente por diversas razões desses fatores, inclusive que foram mencionados todos aqui, e que se compõem de colegiados. Quer dizer, a evolução, um pode ser melhor, mas o outro, naquela área que é mais avançada, como eu disse, os novos direitos, ele vai sendo influenciado aos poucos, que o tribunal é colegiado. Então, isso aí, inclusive, é do Poder Judiciário. Esse negócio da gente saber como que faz, se opta por uma via ou por outra, é também um problema do Ministério Público e do Judiciário e da advocacia. E o nosso último tribunal é um tribunal político, de designação política, não é verdade? E que nós precisamos, inclusive, em casos de repercussão importante, de probidade administrativa, vocês sabem bem, não preciso nem citar nomes, porque se vão chegar em casa hoje vão ver nomes, precisou de um juiz forte, com o Ministério Público forte, que fizesse a coisa, e não é simplesmente, porque isso tem que ser assim, a torto de direito, não, é como, eventualmente, né, é uma estratégia, né, inclusive, com personagens que estudaram fora, no país, que sabem muito bem o que estou falando, e que não se vai exatamente àquele ponto nuclear, porque ele merece um certo preparo para chegar. Isso, o que eu falo, é evidente, todo mundo sabe. Então, fico contente, e estou dizendo isso, para reafirmar que eu fiz um esforço para vir, Borges, e foi o que você falou, e fui bem acolhido aqui, professora Leomar, que muito querida, né, que disse que eu estava bonito, mas a senhora está mais bonita ainda, sempre elegante. Ao Ricardo, que já me abraçou de começo, e gostaria de dizer para vocês, certamente, a palavra do Roberto, a palavra do Jean, pessoal do Ministério Público. Muito obrigado por chamar a gente. Nós estamos sempre juntos. Obrigado. Bom, senhores, eu estou muito satisfeito de ter participado, né, desse painel enriquecedor e muito produtivo, de nobres palestrantes e um belo debate ao final. Então, só tenho a dizer obrigado a cada um que esteve aqui e que não deixe só como mensagens, né, que transforme esse debate aqui em ações, pois, segundo a ONU, em 2050 seremos 900 milhões de idosos, né? Já temos 45 milhões de deficientes, e em 2050, inclusive, 30% da população brasileira, e a maior faixa etária será 57 anos, e nós estaremos lá. Nós temos que começar hoje, e já vai ser tarde. Então, vamos correr, né, nesse tema, porque ele é muito necessário, e cada um de nós podemos contribuir. Obrigado a todos, boa noite, e não esqueçam de voltar amanhã, que cedo começaremos mais debates. Boa noite.